Eu quero saudar, obviamente, a nossa Força Expedicionária Brasileira, na pessoa do Tenente Camilo Collor, que tem uma história muito bonita para nos contar daquele momento, participou da tomada de Monte Castelo. Feliz esse parlamento de contar com essa pessoa aqui. Um exemplo para todos nós. A história da Força Expedicionária Brasileira é inconteste. Garantiram, fora do Brasil, a nossa democracia aqui dentro. E agradeço o momento também o Exército americano, tão criticado por setores de esquerda do mundo todo, em especial do nosso país. Agradeço, então, ao povo americano por não estar falando alemão hoje, apesar de meu bisavô ser alemão e ter sido soldado de Hitler. Ele não tinha opção, ou era soldado ou era paredão. Foi ser soldado. Graças a Deus ele perdeu a guerra. Mas ele me contou muitas histórias que eu não vou falar aqui agora. Por quê? Se vocês, alguns vivos, parentes de heróis daquela época, lutaram contra o nazismo, e em 64 outros heróis vivos em nosso Brasil lutaram contra o comunismo. E naquele momento, ombreados, as mulheres nas ruas, toda a mídia brasileira, exceto o jornal Última Hora, os empresários, toda a Igreja Católica, a saudosa OAB, exigiram que o país ficasse do lado oposto ao da União Soviética. Mas o problema continua. Se os nossos colegas deram sangue por democracia, nós não devemos esquecer um velho ditado: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Diário Oficial da União de hoje publica a portaria na qual o governo resgata alguma coisa que perdeu com a votação do decreto 8243 nessa casa. Nota do partido Hora do Governo propõe e convida, ou melhor, impõe a sua militância a ir às ruas para brigar por plebiscitos, a brigar por uma mídia democrática, como que se tivesse hoje não é, a brigar por desmilitarização das polícias militares, a lutar pela revisão da lei da anistia, como está escrito aqui, com a punição dos torturadores, depois de aparelhar, logicamente, o judiciário, entre outras coisas. E eu, quando foi votada aqui a Comissão da Verdade, uma das poucas vozes distoantes, né? Eu falei que essa tribuna aqui seria a tribuna da verdade. Me desculpe os petistas, né? Mas o PT querer a verdade é uma grande piada. Eu não quero fazer um discurso político, até porque as eleições já se acabaram. Eu não faço política nem antes das eleições, quem dirá depois. Se fui reconhecido no Rio de Janeiro, eu agradeço o povo, em grande parte, né? Que entenderam aqui o meu propósito, a minha luta de 24 anos aqui dentro, com muito orgulho e calcado sempre nos meus valores familiares e naquilo que aprendi no glorioso Exército Brasileiro por 17 anos, onde lá sim a verdade está acima de tudo. Me desculpa o termo um pouco pesado aqui, mas já que eu consegui o espaço no Jornal Globo, ele publicou, me desculpa, senhores comandantes, senhores militares, alguns podem achar que o momento é inoportuno, mas o momento é oportuno sim. A nossa liberdade está em risco novamente. As propostas bolivarianas, as propostas do Foro de São Paulo, onde o Brasil está neste meio, nos conduzem, sim, para a privação de nossa liberdade. Está faltando pouco para dominar o Congresso Nacional. Eu espero que isso não aconteça. Quando eu assisto, vejo na televisão a presidente da República, a chefe ou a chefona suprema das Forças Armadas, falar que se orgulha do seu passado, eu fico imaginando se o Fernandinho Beiramar fosse posto em liberdade hoje, ele falar o seguinte: me orgulho do meu passado. Se bem que o Fernandinho Beiramar nunca tentou roubar a minha liberdade. E eu comparo a Comissão da Verdade, a que está aí, como aquela cafetina, que ao querer escrever a sua biografia, escolheu 7 prostitutas. E o relatório final das prostitutas era de que a cafetina deveria ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Nós não podemos aceitar diuturnamente que as nossas Forças Armadas sejam canonizadas. Mulher cujo primeiro marido cedeu
a instalação de sua casa para que fosse executado um capitão do exército boliviano que fazia ICM no Rio de Janeiro e acabaram, por engano, executando um major alemão, cujo primeiro marido, que diz que lutar por democracia junto com a burguesia Dilma Rousseff, fugiu do Brasil, sequestrou um avião com 96 inocentes a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Uma mulher cujo segundo marido se gaba publicamente em dizer que junto com a sua esposa Dilma Rousseff pegava armas em quartéis, assaltava bancos e roubava caminhões de carga na Baixada Fluminense. E ele complementa dizendo que isso tudo era muito romântico. Uma mulher que integrou grupos piores que a ADA, CV ou PCC, que integrou pauladas, mais um minuto, pauladas em cárcere privado, um tenente da então Força Pública de São Paulo. Uma mulher cujo grupo, via carro-bomba, explodiu um recruta do glorioso Exército Brasileiro no QG do 2º Exército de São Paulo, que sequestrou, que matou, que roubou, que tentou a todo custo impor aqui, em nosso país, aquilo que o nosso povo não admite, o comunismo. E ele está aí presente novamente. E eu faço um apelo a todos os patriotas que amam a liberdade, que querem a democracia, que se unam para que evitemos esse mal que ouso até dizer. Na Segunda Guerra sabíamos de que lado estava o inimigo. Aqui ele está em toda parte. Que presidente é essa que ataca diuturnamente as suas Forças Armadas? Ela pode ser presidente de um país que faz parte do Foro de São Paulo, não pode ser outro.